Muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. O Porto ganhou ao Farense 2-0 com golos do Mora e do PP nesse tal jogo do último dia do estágio com o Farense. Há também novidades em relação ao mercado de transferências. Vamos já analisar tudo, mas primeiro pedir que deixes o like para dar uma força aqui ao canal. Se deixares o like é mais provável que o vídeo entregue para mais gente. Não te esqueças também de subscrever o canal. Se és novo, se ainda não subscreveste, estamos quase a bater a meta de 10 mil subscritores. Estamos mesmo muito próximos. Acho que pode ser mesmo hoje. Acho que falta à volta de uns 10 subscritores. Portanto, até se conheceres alguém que goste deste tipo de conteúdo, partilha também este vídeo com essa pessoa. Vamos tentar chegar a essa meta de 10 mil subscritores ainda hoje. E depois já sabes, deixa o teu comentário, é sempre muito interessante. Vocês deixam sempre muitas dicas, por exemplo, do mercado de transferências. Vamos já analisar também as vossas dicas e as notícias que têm surgido. Também grandes debates que se geram na caixa de comentários que são muito interessantes, onde eu aprendo muito e também é sempre uma partilha interessante. Acho que é importante que deixes a tua opinião, não te esqueças de deixar o teu comentário. E vamos então começar o vídeo. Eu acho... Começaria por esse jogo com o Farense, que é o final, marca o final do estágio do Porto no Algarve, esse mini estágio que o Farioli tanto queria para integrar os reforços. Falhou um pouco esse objetivo, porque a verdade é que só tinha o Tiago Silva. O Pietuzewski não pode ainda treinar. Vamos ver até quando é que isto se prolonga. O Porto de facto deu aqui um passo, como eu dizia ontem, adiantou-se a muitos gigantes que estavam interessados no Pietuzewski, mas tem esse outro lado, que é o jogador ainda é menor, a FIFA pode demorar a aprovar a transferência. Não está aqui em causa ele não ficar no Porto, está em causa sim a FIFA demorar bastante ou não. Isto podia ter demorado horas, como podia demorar até um mês, e vamos ver, ainda não está aprovado, portanto não pode nem treinar. Não sei se ele treinou aqui sem ninguém ver. A verdade é que o jogo do Porto não foi à porta fechada e não há notícias nenhumas sobre o jogo. Eu tentei atualizar-me ao máximo. Se tivesse sido um jogo aqui mais próximo, mas no Algarve foi mais difícil também tentar perceber por alguém mais dentro do Porto, tentar perceber o que aconteceu. A única coisa que sabemos, pelo menos até, para agora, e até se souberes mais alguma coisa, entretanto, na hora que estás a ver este vídeo, podes já saber mais, podes também deixar nos comentários e também no vídeo da manhã eu posso falar sobre isso. Com certeza, se souber mais alguma coisa, eu vou também analisar. O que sabemos é que o golo foi do PP e do Rodrigo Mora. Não sabemos quem jogou e era por isso que eu também estava aqui a colocar essa hipótese. Acho que o Porto não ia fazer isso, seria um risco muito grande, mas utilizar o Pietuzewski, que não pode nem treinar, mas é que não se sabe mesmo nada desse jogo. Para já não há imagens. Agora, há uma notícia que está a circular em todos os meios de comunicação que diz, que deve ter sido uma nota que o Porto lançou para todos os meios de comunicação, que o Farioli utilizou todas as opções. Eu não acredito muito nisso. Foram, acho que, 33 jogadores que o Farioli levou. Se ele usar 33 jogadores num jogo apenas, então esse amigável não serviria para nada, era só para dar minutos aos jogadores. Portanto, acho que há aqui muita coisa que fica por explicar, mas sinceramente acho que isto não afeta, acho que também concordas comigo, acho que para os portistas isto não faz diferença nenhuma. Se ajudar a que a equipa melhore bastante e que os adversários não saibam nada do que aconteceu, melhor ainda. O que nós queremos é ganhar ao Benfica na quarta-feira. Esse é que é o jogo que está na cabeça de toda a gente, incluindo do Mourinho. O Mourinho parece que fez ali... reclamou ali com o balneário, parece que os jogadores passaram a noite no Seixal. Houve ali várias declarações do Mourinho que está muito preocupado com a situação. Atenção que o Benfica vai jogar o tudo ou nada no jogo com o Porto. Agora também acho que o Farioli está muito dedicado a esse jogo. Eu já pus aqui também a possibilidade deste mini estágio também ser de preparação para esse jogo com o Benfica, porque é uma espinha atravessada na garganta de Farioli. Foi o único jogo que ele não conseguiu ganhar, ainda por cima foi um duelo tático que o Mourinho conseguiu anular a tática dele, e acho que ele vê isto como um desafio. Tem sido uma época em que ele tem ganho os jogos todos, tem batido muitos recordes. Falta-lhe desafios, está aqui um grande desafio, tentar ter a tal vitória gorda que toda a gente esperava contra o Benfica no jogo da Taça. E pode também ser esse um dos objetivos do mini estágio. Como eu dizia, falhou o objetivo de integrar os reforços, porque só integrou o Tiago Silva. Acaba por não ser pouca coisa. Como eu já tenho dado conta aqui muitas vezes, Tiago Silva vai ser o titular de defesa. E eu hoje via muitas informações, porque isso aí nós temos dos treinos, que o Farioli tem treinado e insistido muito em Bednarek ao lado do Tiago Silva do lado direito, Bednarek do lado esquerdo. Deve ser esta a equipa, a defesa que vai jogar contra o Benfica, com o Kivior a lateral esquerdo. Ainda por cima com a lesão de Francisco Moura, tudo se acelerou aqui. Como eu dizia, a tal aura do Tiago Silva, ele chega aqui com um currículo gigante. Eu hoje via números do Tiago Silva, ele vai chegar aos 1000 jogos no Porto, está muito próximo de atingir a marca de 1000 jogos. E o jogador do plantel do Porto que está mais próximo dele é o Bednarek, com 400. Portanto, vejam a diferença, são mais de 500 jogos de diferença. É avassalador, é brutal a experiência deste jogador. E ele chegando em ótima forma física, como parece que se confirma, o próprio Farioli disse isso, se ele não estivesse em boa forma nem sequer o queria ter contratado. E, portanto, ele faz o estágio.
treinou com o Bednarek, acredito que tenha jogado este jogo com o Farense titular, não tenho dados, imagino que tenha jogado, até porque o Porto quis treinar essa tática, e pode ser então esse um dos pontos também por o Porto ter jogado à porta fechada e ter tentado ao máximo que não transparecesse nada para fora da tática, porque pode ser mesmo aqui uma estratégia que está a ser treinada para o jogo com o Benfica e também para a segunda volta. Obviamente há aqui processos, se calhar um Pablo Rosário titular que podia levantar alguma polémica, um Tiago Silva central que pode já mostrar ao Benfica como é que o Porto vai jogar, alguma coisa aqui, ou até um Porto que treina, embora não acredito muito, mas há gente até que comenta que não seria má ideia um Porto que treina, que joga com 3 centrais, embora se o Porto jogasse com 3 centrais acho que já tinha treinado e não treinou com 3 centrais, portanto acredito que não, embora, como eu dei conta ontem, o Farioli chamou um jogador da equipa B para substituir o Francisco Moura, que não era lateral esquerdo, era central, se bem que também tem ali um dos jovens de sub-17 é lateral esquerdo e portanto, embora não seja a opção para a equipa principal, mas fica aqui, ainda assim eu acho que o Kiwior vai jogar a lateral esquerdo, o que toda a dinâmica da equipa muda. Muita gente tem ficado um pouco apreensiva com esse ponto do Kiwior jogar a lateral esquerdo, sei que não é toda a gente, mas eu acho que há aqui uma ideia de que os laterais têm que ser ofensivos, mas eu acho que os laterais do Porto, o principal papel deles é defensivo, portanto ter um central não é má ideia. Até o próprio Pablo Rosário, quando jogou lateral direito, praticamente não atacava, não passava do meio campo. O Farioli quer mais um central que consiga jogar por dentro, isso sim, e o Kiwior consegue. O Kiwior já jogou lateral esquerdo algumas vezes, bastantes vezes acho no Arsenal e até na Polónia, embora ali muitas vezes em sistema de 3 centrais, mas acho que até pode haver aqui outras dinâmicas, por exemplo um Pietuzewski, que é mais ofensivo, ou um Mora também, que pode jogar mais para a frente, mais como segundo avançado, o Porto fica mais equilibrado atrás. Portanto, tem aqui várias dinâmicas que o Farioli pode ter testado. Muita gente tem falado também da possibilidade do Porto jogar com 2 médios, em vez de estar a jogar com 3, uma vez que o Froholt cobre o meio campo todo, também é uma possibilidade. Há aqui várias possibilidades. Embora as notícias de hoje indiquem, e ontem já havia gente, e também agradeço-vos pelos comentários, algumas pessoas já avisaram-me que o Varela podia estar de saída. O Galatasaray parece que está disposto a pagar até 30 milhões, penso que mais alguns bónus ali, mas 30 milhões mais ou menos pelo Varela. O Varela tem uma cláusula de 70 milhões, portanto acho que é pouco para a cláusula. Sabemos que o Porto está a fazer um esforço para segurar os seus titulares. Agora, se ligarmos isto àquelas notícias, já lá vamos ao mercado também, mas só aqui para ligar às notícias do Zé Lucas, por exemplo, que é número 6, faz sentido que o Varela possa sair. E 30 milhões nesta altura em que o Porto precisa ainda de um ponta de lança, de um médio e de um lateral esquerdo. Também já vamos falar de porque é que eu estou a falar de lateral esquerdo, porque parece que já há aí mais nomes. Seria um bom encaixe financeiro, embora o Porto pode vender aqui mais gente. Eu acho que o Porto pode tentar libertar-se do Caramó, do Alarcón, Tomás Pérez, em princípio vão todos por empréstimo. Hoje também se falava do Verón poder ser emprestado. O Porto prefere que ele seja emprestado no Campeonato Português. Mostra, para mim, pelo menos é um sinal de que o Porto não desistiu totalmente dele. Ele também é um jogador jovem e o Porto vai tentar que ele se adapte ao futebol português. Vamos ver qual é o clube que o quer, uma vez que ele está com a cotação muito baixa. Vamos ver quem é que quer o Verón. Hoje vi umas declarações do Vilas Boas. Ele deu uma entrevista, não sei muito bem onde é que foi a entrevista, mas ele falou sobre o Froholt, foi qualquer coisa ligada ali à Dinamarca, e ele a dizer, achei muito interessante, que é exatamente o que aconteceu, dá para ver com outros jogadores que isto aconteceu. Ele a dizer que o Porto antecipou-se ao contratar o Froholt, foi uma jogada de antecipação, já estava em contacto com a família do jogador, com o próprio jogador, para o convencer a vir para o Porto, e que se antecipou a vários gigantes que estavam ali na dúvida, na hesitação se o levavam ou não. E essa é a realidade, o Porto está a ser muito bom nesse aspecto. O Porto tem um plantel muito jovem, a maior parte dos reforços são jovens. O Froholt tem tanta qualidade e tem enchido tanto o meio campo que às vezes esquecemos que ele tem apenas 19 anos, e o Vilas Boas a dizer que ele tornou-se um jogador a Porto, que os adeptos logo gostaram muito dele, e é mesmo isso, de facto é a definição de jogador a Porto. Eu também já tinha dito aqui algumas vezes, que é a forma como ele se entrega ao jogo, quase que é uma espécie de humildade, porque não é um jogador que seja muito extravagante, e corre o campo todo, nunca vira a cara a nenhuma bola, está sempre em todo lado nas duas áreas. De facto é um jogador a Porto que é muito aplaudido, como dizia, eu penso que foi o Alberto Costa, se não me engano, que dizia que o Froholt foi aplaudido logo no primeiro jogo. Não, acho que foi Farioli, ou foram os dois nas entrevistas. Já muita gente falou do Froholt, que realmente o Froholt foi aplaudido no primeiro jogo por causa das arrancadas que ele dava. Já nos habituamos a isso e às vezes esquecemos que ele tem 19 anos. E o Vilas Boas a dizer que conta com o Froholt não só esta época, mas para muito mais épocas. Não sei se isto aqui não é também bluff da parte dele, mas acho que para contar com ele por mais épocas vai ter que aumentar a cláusula. Eu sei que a cláusula é de 85 milhões, mas por um jogador daquela qualidade, com 19 anos, com aquela maturidade, eu tenho dito aqui muitas vezes que eu acho que o Porto não vai conseguir segurá-lo no fim da época. O Porto só consegue segurar agora em janeiro porque ele não pode ser vendido, é uma impossibilidade do mercado, porque ele já jogou por 2 clubes,
mas o Porto pode também aqui jogar com a idade do jogador. O Porto tem sido muito bom a persuadir os jogadores, temos aqui N exemplos. Já o Piatuzevski é mais um exemplo. O empresário dele diz que o Porto passou à frente, chegou até a falar com o Barcelona, com o Deco, e que havia outros clubes interessados nele, Atlético de Madrid, e o Porto conseguiu antecipar-se também com muita capacidade de persuasão. Pode ser que o Porto consiga. A única forma que eu vejo do Porto segurar todos estes craques no final da época, isto ainda falta muito, claro, mas partindo do princípio que a época continua a ser de grande sucesso, eu acho que seria uma vitória na Liga Europa e depois, na época seguinte, ter como desafio vencer a Liga dos Campeões. Isso seria aliciante para a maior parte destes jogadores poderem rejeitar propostas. Vai haver aqui jogadores que vão rejeitar propostas de Real Madrid, de Manchester City. Hoje também surgia mais uma notícia, acho que foi uma entrevista de alguém ligado ao City, não sei se foi o diretor desportivo, a dizer que o Alberto Costa esteve também muito próximo de assinar pelo Manchester City e o Porto também conseguiu convencer o Alberto Costa. Como sabemos, tem ligação ao Porto, é portista, e o Porto também fez o negócio do João Mário com os Juventus. Portanto, o Porto está a conseguir aqui craques um pouco em antecipação aos gigantes, está a ser mais ágil, a ter mais capacidade de persuasão, a jogar muito com todos estes fatores. Usou, por exemplo, o Bednarek e o Kivior para chamar o Piatuzevski para convencer, o próprio Kivior bem também convencido pelo Bednarek, e foi também uma negociação dura, e portanto o Porto está a conseguir fazer grandes mercados. Por exemplo, o Tiago Silva, mais um exemplo, quando ontem falávamos da carta que o Porto depois revelou, ele a ler a carta, uma carta emotiva do Vilas Boas para apelar que ele viesse fechar o ciclo, terminar o ciclo dele a jogar no Porto, e vai atingir a marca de 1000 jogos em princípio, como eu dizia agora no início do vídeo, pelo Porto, e portanto o Tiago Silva também chega muito motivado, e é daqueles jogadores que surpreende os adeptos como é que ele assinou pelo Porto. Aconteceu mesmo com o De Jong. Agora, há um jogador também que aqui justiça seja feita, que é um grande reforço, que é o Pablo Rosário. Eu tenho dito aqui muitas vezes que ele me faz lembrar o Fernando. O Pablo Rosário foi o mais barato de todos, foi talvez o mais fácil de contratar, quase que chegou aqui como alternativa a vários reforços que estava difícil de negociar, incluindo o Kenan Taylor, que ainda ontem falamos, que acaba por ir para a Lazio por 15 milhões. Não sei se o negócio já está confirmado, mas o facto do Ajax aceitar negociar por 15 milhões mostra que só não queria que ele fosse para o Porto, e era o médio preferido do Farioli. E o Pablo Rosário vem um pouco já em cima da hora, um pouco à imagem do Caramão, mas o Caramão acaba por não se adaptar. Acho até que lhe fazia bem ser emprestado, uma vez que chegou o Piatuzevski, acho que ele não vai ter muito espaço agora. E o Porto vai buscar o Pablo Rosário por 3 milhões e meio, e eu acho para mim que é o reforço. Não vou dizer que é o melhor reforço, porque Froholt, Kivior, há aqui muitos grandes reforços, Bednarek, Alberto Costa, de facto superiores, mas o Pablo Rosário acaba por ser uma surpresa, porque foi um jogador barato, fácil de contratar, e agora está a roubar lugar ao Varela, que tem essa possível proposta do Galatasaray. Eu sei que o Porto não quer vender, mas também está nas mãos do jogador. Eu disse isto sobre o Samu, que ainda há a possibilidade de ir para o Tottenham. Em princípio ele está comprometido com o clube e o Porto vai jogar com isso. O próprio Mora, que teve a porta também ali do Atlético de Madrid quase a abrir-se, não sabemos se ainda vão tentar voltar à carga. Acontece mesmo com o Varela, isto tem muito a ver com o jogador. Se o jogador quiser ficar até ao fim, eu acredito que o Samu quer, porque ele é uma grande aposta do Porto, é um projeto de jogador que está a crescer muito, está cada vez melhor, e portanto só ganha em ficar até ao final. O Mora a mesma coisa, está também a evoluir. E tem outro ponto aqui, é verdade que ele não é sempre titular e poderia procurar um treinador que apostasse mais nele. A verdade é que Farioli às vezes tem sido injusto em não utilizar a titular, mas é portista, diz que quer festejar o título nos aliados, tem só 18 anos, e portanto acho que é por aí que o Porto consegue convencê-lo a ficar. Já o Varela é mais difícil, porque o Varela tem 24 anos, titular do Porto durante 2 épocas, e esta época, perdendo o lugar para o Pablo Rosário, é que esta é uma fase da época muito sensível. O Pablo Rosário roubando-lhe o lugar a meio do mercado de transferências. Se o jogador quiser jogar mais e quiser para o Galatasaray, não há nada a fazer. De qualquer forma, temos já aí nomes muito fortes, que muita gente comentava ontem, a começar pelo Zé Lucas. E essa aí é mesmo uma notícia confirmada, que o Porto quer mesmo esse jogador do Recife. Não será difícil convencê-lo a vir, uma vez que o Recife desceu de divisão. O difícil será a concorrência de outros clubes, mas se o Porto consegue trazer o Tiago Silva, também consegue trazer o Zé Lucas. Ainda por cima, ele é número 6, portanto, no caso do Varela sair, o Porto teria essa possibilidade. O Varela saindo por 30 milhões, o Porto gastaria 8 e ainda poderia contratar mais um médio, um ponta de lança e possivelmente um lateral esquerdo. Olhando para os nomes que têm sido falados, há um defesa central que é o Sedi Quinté, do Tromsø, da Noruega. Tem 19 anos, eu penso que ele é gambiano, se não me engano. Também, se eu me enganar aqui em algum dado, podem deixar nos comentários também a correção. Mas este defesa central, de pé esquerdo, foi hoje muito falado. O Porto parece que está mesmo empenhado a contratá-lo, até porque ele não é muito caro, são 5 milhões mais ou menos que ele vai custar. E atenção que se ele for contratado, é mais um sinal que Farioli conta com Kivior para lateral esquerdo. Sabemos como Farioli é muito exigente em relação aos defesas que tem,
e ele pode querer mais um defesa central, uma vez que tem o Prpic, ele é muito exigente na defesa, seria mais um central de pé esquerdo, uma aposta de futuro, pode também passar pela equipa B, mas tem aqui esta possibilidade. Não acho que o Porto vá pagar 5 milhões por um jogador para a equipa B, mas de qualquer forma até pode conseguir aqui um negócio melhor, mas é um dos nomes que está a ser falado, embora não seja a prioridade do Porto de defesas centrais, a não ser a tal questão de estar sem lateral esquerdo, ou até o facto de ele ser jovem e o Porto querer também adaptá-lo ao lateral esquerdo, ou estarmos perante aqui uma possibilidade que eu ainda acho, olhando à época do Porto e olhando à forma como Farioli joga e jogou a época toda, não acredito muito, mas pode também acontecer de estar a começar a pensar em jogar com 3 centrais e ir buscar este jogador, mas é um jogador que parece que o Porto sondou, são notícias que aparecem hoje. E já agora agradecer a um subscritor que ainda hoje comentava isso no vídeo de ontem, há poucas horas atrás, para eu não me esquecer de falar desse defesa central, e já agora aproveitando também falar daqui dos nomes que vocês têm sugerido. Ontem muita gente falou do Zalazar do Braga, muito por culpa também da exibição que ele faz com o Benfica, que ele foi decisivo na eliminação, e realmente está a fazer uma grande época, é um dos melhores jogadores do Braga. Agora coloca-se aqui a questão, a mesma, se calhar até de forma pior, um pouco mais difícil, a mesma questão que se coloca para o Gustavo Sá por ser do Famalicão, o Braga é ainda mais duro nas negociações, porque é um clube que quer-se fazer rival do Porto, vai pedir muito dinheiro, é complicado a meio da época e buscar o Zalazar, mas seria sem dúvida uma opção excelente, até para jogar no lugar do Gabri Veiga. Portanto, seria suplente do Frolto, do Gabri Veiga, seria um craque. Não acredito muito que o Porto se vá virar para ele, mas já entendo as sugestões, realmente tendo em conta as exibições que ele tem feito. Muita gente ontem também gostou quando eu falei do Hulk, e o Hulk está com aquela questão que ele queria mudar-se para o Fluminense e o Atlético Mineiro não deixou por questões de rivalidade, e o Porto poderia aproveitar aqui, meter-se no meio e trazer o Hulk a custo zero. Ele teria que baixar salário, tem aqui várias questões, mas sabemos como o Porto, como eu disse em relação ao Tiago Silva, está a conseguir persuadir muito bem os jogadores, e muita gente a comentar em relação ao Hulk. Eu também gostaria de ver o Hulk no Porto. O Hulk é extremo, o Porto já fechou os extremos, mas o Hulk pode jogar a ponta de lança e poderia ser o tal ponta de lança que iria ficar no lugar do De Jong até ao final da época. Em relação aos médios, ao meio campo, sabemos que o Porto quer um suplente para o Froholt, sendo que quase certeza tinha que libertar-se do Eustáquio, chegando a outro jogador. Também deve-se libertar do Tomás Pérez. Ontem muita gente comentava que o Porto ainda tinha o Eustáquio e o Tomás Pérez, mas pelo menos o Tomás Pérez está de saída. Se o Varela estiver de saída, então é quase certo que vamos ter o Zé Lucas. Tem outros jogadores que têm sido também sugeridos para o meio campo, como o Nardoni. O Nardoni é dos melhores jogadores, dos melhores médios centro do Campeonato da Argentina. Ele foi muito falado no mercado de verão. No mercado de inverno não está a ser muito falado, mas é um nome que está referenciado pelo Porto, e sabemos como o Porto tem contratado jogadores que está há bastante tempo ali a namorá-los, como aconteceu com o Piatusevski, e soubemos ontem que foi em setembro que o Porto começou a falar com o jogador. Portanto, o Porto costuma ficar bastante tempo a tentar negociar o jogador, e muitas vezes a imprensa não sabe dessas negociações todas. Portanto, Nardoni seria uma excelente possibilidade para ficar suplente do Froholt. Voltaram também a falar muito do Mazokitis. O Mazokitis esteve muito perto do Porto, é um dos jogadores mais falados, e é uma das possibilidades que eu, olhando ao estilo de jogo de Farioli, levo mais a sério. Seria um jogador muito parecido com o Froholt, e sendo do campeonato grego, como eu digo muitas vezes, tem essa cultura tática que o Farioli gosta. Tendo em conta os valores, teria que andar ali pelos 20 milhões. Não sei se o Porto iria pagar isso por um médio, tendo em conta que já pagou isso pelo Froholt, mas a ser verdade que o Porto tentou contratar o Ueda do Feyenoord por 20 milhões, seria o mesmo valor. Portanto, pode ser possível também, mas há outras opções ainda assim um pouco mais baratas que têm sido faladas também para o meio campo do Porto, como o Jorge Jensen ou até o Rosengren, tudo opções do campeonato nórdico que eram também muito falados no mercado de verão, e o Porto está atento a eles. Tanto um como o outro seriam também grandes talentos para ser suplente do Froholt. Depois, claro, o Zé Lucas, que seria a principal opção se o Varela sair, principalmente, mas também pode ser reforço, e isso tem sido também muito falado, mesmo que o Varela não saia, porque o Pablo Rosário, por exemplo, pode fazer a posição de 8, e neste caso o Porto fica com uma jovem promessa, com um craque para número 6, que também não é mal pensado, com a tal criatividade que o Farioli tem dito que é preciso neste mercado. Já em relação aos pontas de lança, eu tenho dito aqui que eu acho que o Porto vai se virar para um ponta de lança nas próximas horas, ainda não confirmou, mas deve estar por muito poucas horas ou dias para sabermos quem vai ser o ponta de lança, e em princípio as características dele é que vai ser um ponta de lança mais experiente do que o Denis Gould e o Samu. O Lewandowski, eu falei aqui também com possibilidade remota, como dizia no vídeo de ontem, muita gente gostou também. É o jogador preferido de muita gente, é o ídolo de muitos, porque é mais um jogador ao nível do Tiago Silva, um dos melhores jogadores de sempre, um dos melhores avançados de sempre, ao nível do Cristiano Ronaldo, do Tiago Silva, portanto, e é um jogador polaco, final de contrato com o Barcelona. O Porto tem boas relações com o Barcelona,
E depois tem os polacos para convencer Lewandowski, que são colegas de seleção. Não sei se é por aí que o Porto vai, mas vai ser um ponto de lança com estas características. Falamos do Immobile, seria o mais barato, que está no Bolonha, também seria uma possibilidade. Depois temos o Ueda, que parece ser um pouco caro, se realmente for verdade que o Feyenoord rejeitou os 20 milhões. Alguém falava ontem do Piatek, é uma boa opção. Eu acho que, se não me engano, ele está a jogar no Qatar, não tenho bem a certeza. É mais um polaco também que o Porto poderia tentar convencer, mas entre Lewandowski e o Piatek eu acho que preferia o Lewandowski. Depois temos ainda os outros jogadores que foram sondados, como por exemplo o Luca do Nápoles. Temos aqui várias opções e ainda houve subscritores ontem que comentaram o nome do Kaique, e o Kaique também foi um jogador muito falado, embora seja um lateral muito ofensivo, lateral esquerdo. Hoje fala-se aqui do Sedi Quinté do Tromsø, sendo verdade que este jogador ele viria mais barato que o Kaique e provavelmente já não viria o Kaique, mas o Porto parece estar virado para um lateral esquerdo. Se realmente avançar para este defesa, então quer dizer que o Porto está à procura de um defesa esquerdo, que neste caso seria um central de pé esquerdo. De qualquer forma, vamos continuar atentos ao mercado de transferências. Se souberes de alguma novidade, deixa nos comentários, ou até alguma sugestão que queiras dar diferente destes nomes, ou até se concordas com algum destes nomes, ou se até se discordas, deixa nos comentários. Já sabes que eu leio sempre todos, e amanhã voltamos a analisar. Pode ser até já com algum reforço confirmado, porque o Porto está muito ativo neste mercado e está com muita pressa para encontrar um ponta de lança e um médio, preferencialmente, e pelos vistos também um defesa, que pode nem ser lateral esquerdo, pode ser um defesa de pé esquerdo. E terminou então o mini estágio do Porto no Algarve, sem os tais reforços que Farioli esperava, apenas o defesa central Tiago Silva, que até, se virmos bem, era a principal prioridade, que ele sempre lamentou não ter um defesa central suplente de pé direito, e agora já tenho o Tiago Silva. De qualquer forma, faltou o Pietuzewski, que ainda não está legalizado pela FIFA. Uma curiosidade também que eu via hoje sobre o Pietuzewski, um ex-treinador dele a dizer que ele joga bem, que ele é muito ofensivo, gosta muito de ir para cima do adversário e joga principalmente bem a segundo avançado. Achei interessante esta análise. Ele é extremo esquerdo, sabemos que ele joga sempre a extremo esquerdo, mas realmente é um jogador pé direito que puxa para dentro. Pode fazer concorrência também ao Mora e ser aqui mais um jogador que pode jogar a segundo avançado. O Porto tem realmente jogadores polivalentes e realmente este jogador, dizem-me que ele tem uma personalidade muito forte, que é muito ambicioso, muito trabalhador. Levantaria mais dúvidas também, fruto da idade dele. Eu vi a entrevista dele, que ele deu, o vlog que o Porto fez da chegada dele ao Estado do Dragão, e fiquei surpreendido como ele fala inglês tão bem. Não parece ser um miúdo de 17 anos, parece ser mais velho, e realmente parece ter essa maturidade, e o facto dele ser polivalente a confirmar-se, realmente é mais uma característica que Farioli valoriza muito, e realmente o Porto tem contratado jogadores sempre muito em linha daquilo que Farioli quer e gosta na equipa. Isso é um dos pontos fortes deste Porto, é por isso que o Porto, como tenho dito aqui, é o Porto mais forte de sempre, pelo menos da primeira volta. Vamos ver como é que continua na volta seguinte, com muita expectativa. E esse jogo com o Benfica na quarta-feira, já tem o estádio esgotado, vai ser um grande jogo, vai ser um jogão. O Benfica a jogar tudo, o tudo ou nada, depois da eliminação da Taça da Liga, daquele clima que está pesado nos lados da luz. O Mourinho outra vez a defrontar a ex-equipa, e eu acho que o Farioli esteve ali no Algarve também a preparar esse jogo, portanto vai ser um grande jogo que causa também muita empolgação, e é um objetivo do Porto ganhar a taça. E portanto vai haver aqui muita coisa em jogo nos próximos dias. Vamos ver, o Porto vai ter mais reforços, vai chegar o tal ponta de lança, o tal médio. Vamos ver se algum jogador da equipa B ou do sub-17 vai ficar no plantel. Não acredito muito, como eu disse aqui muitas vezes, eu acho que o Farioli acrescentou jogadores ao estágio para ter mais competitividade, mas não acredito, não é do perfil dele apostar nesses jovens. E eu volto amanhã então com mais um vídeo, tentando analisar mais qualquer coisa. Vou tentar descobrir mais qualquer coisa sobre o jogo do Porto com o Farense, não está fácil. Se souberes mais algum pormenor do jogo, podes deixar nos comentários. Vou tentar ver o golo do Mora e o golo do PP, que também ainda não vi. Não te esqueças então de deixar o like para dar uma força aqui ao canal, para o vídeo entregar para mais gente. Não te esqueças de subscrever o canal se ainda não subscreveste, para atingirmos a meta de 10 mil subscritores. Acredito que seja hoje que vamos conseguir atingir essa meta, que já estamos a perseguir há algum tempo, que é muito importante para o canal. E de resto já sabes, deixa o teu comentário, é sempre muito importante o debate que se gera nos comentários, e já sabes que eu leio sempre todos. E de resto é isso, um abraço e até amanhã.